O Toby era um verdadeiro mestre da manipulação, um gênio disfarçado de palhaço. Alguém que dominou completamente a arte de fingir ser burro. No início, um completo idiota, mas que depois revelou ser a mente por trás de toda a Akatsuki. O Toby certamente foi o personagem mais caricato do anime de Naruto, sendo um dos personagens que só aparecia pra fazer a gente dar risada, cara. Era impressionante. Ele era extremamente brincalhão e desastrado. Ele definitivamente não servia pra nada, só pra fazer raiva ao Deidara. Eu mesmo lembro que muitas vezes eu me perguntei, como que esse cara tá na Akatsuki? Como que eles contrataram esse cara? Então mais pra frente toda a verdade é revelada. O Toby nada mais era do que uma personalidade do Obito que servia pra enganar e manipular. E o Obito usou de uma estratégia filosófica pra fazer isso. Porque fingir ser burro é, muitas vezes, mais inteligente do que querer demonstrar sabedoria. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a história de Toby e a sua relação com a filosofia que é conhecida como a arte de fingir ser burro. A arte de fingir ser burro é uma ideia do filósofo Schopenhauer. Basicamente, é uma estratégia que consiste em fingir ser burro, deixar que os outros acreditem que você é fraco e que não está nem aí pra nada, que você não tem nenhuma capacidade. Em vez de demonstrar o quanto você realmente sabe, o quanto você é bom, você prefere se fazer de ingênuo e de incapaz. Então as pessoas simplesmente passam a não te dar muita atenção. Eles começam a te subestimar. Mas é justamente nesse momento que você ganha vantagem, porque enquanto elas relaxam e não estão nem aí pra você observa e consegue entender melhor toda a situação, esperando o momento certo para poder agir. Schopenhauer via isso como uma tática para vencer disputas, seja debates, negociação ou até situações ali de relações sociais. Na maior parte das vezes, essa estratégia servia para te proteger da inveja ou da exploração das pessoas. Mas agora eu te pergunto, e se essa técnica, se essa filosofia, ao invés de ser usada para se proteger, for usada para manipular? E é exatamente isso que o Toby faz. Depois de quase ter morrido, o Obito presenciou a cena que mudou a sua vida para sempre. Ele viu Kakashi matando a Rin. Então ele passou a acreditar que o mundo só seria um lugar bom se todos vivessem seus sonhos perfeitos, acreditando na ideia utópica do Madara de que o mundo é apenas dor e a única forma de viver em paz é viver em um sonho. Diante disso, ele começou a colocar em prática o plano do Tsukuyomi infinito. Porém, esse plano ele era extremamente difícil de ser executado. Ele precisava capturar os bijus para aí sim conseguir dar vida ao Jubi. O Obito então precisava de um grupo, pessoas que tivessem as habilidades para cumprir essas missões. De preferência, criminosos que não tivessem nada a perder, pessoas que nem mesmo a própria vida importasse. Então foi aqui que começou a vida de manipulação e de dupla personalidade do Obito. Ele fingiu ser o Madara para convencer Nagato a fazer tudo o que ele queria. Mas havia algo mais, algo ainda mais inteligente que ele estava fazendo, que era justamente a criação do Toby. Certamente o Obito é um manipulador profissional, e o jeito mais inteligente de comandar pessoas e saber exatamente o que elas pensam é estando perto delas. Então ele fez isso através de uma ideia da liderança terceirizada, ou seja, o verdadeiro líder escolhe outra pessoa para servir como um líder de fachada. Todos respondiam ao Pen, enquanto o Toby andava livremente no meio de todos, vendo e ouvindo o que todos fazem. E é por isso que aquela personalidade idiota e chata do Toby é tão importante. O objetivo era justamente passar desapercebido, sendo visto como alguém burro, mas quando na verdade ele era o mais inteligente de todos. Afinal, quem se acha inteligente costuma ignorar os idiotas e focar sua atenção apenas naqueles que lhe representam algum tipo de perigo. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais profundas. Porque repara bem, o Toby nunca quis ser levado a sério. Pelo contrário, ele queria parecer o mais inofensível possível. Enquanto todo mundo estava ocupado subestimando ele, o Toby estava coletando informações, observando reações e entendendo o comportamento de cada membro da Akatsuki. E isso é simplesmente genial, porque ele aplicou a filosofia de Schopenhauer de uma forma ofensiva, não para se proteger, mas para dominar as pessoas. Enquanto a Akatsuki achava que era eles quem tomava as decisões, era o Toby, aquele idiota que ninguém gostava, que estava conduzindo tudo por detrás das cortinas. Ele era aquela pessoa que os filósofos chamariam de estrategista invisível. Alguém que manipula o jogo sem nem parecer que está jogando. Então o Obito entendeu isso melhor do que ninguém. Ele se escondeu atrás das máscaras. E por isso, ninguém desconfiava do real poder que ele tinha. E isso faz a gente pensar.
Quantas pessoas hoje estão usando essa filosofia contra você? Quantas pessoas que você subestima, que você não dá nada, só porque são quietas demais, desajeitadas demais? Quantas dessas pessoas não estão só esperando o momento certo para poder agir? Schopenhauer dizia que o homem verdadeiramente inteligente é aquele que não desperta a inveja no outro. E o melhor jeito de não despertar inveja é justamente parecer tolo. Mas a filosofia por trás do Toby, ela não termina apenas na sua personalidade. Ela vai muito além disso. A filosofia do Toby está na própria máscara que ele usa. Porque a máscara do Toby não é só um disfarce físico. Ela é um símbolo, uma representação filosófica da realidade. A gente costuma achar que a máscara é só aquilo que a gente usa para poder esconder o rosto. Mas na verdade, todo mundo, em algum momento da vida, usa uma máscara. A diferença é que a do Toby é literal. Já a nossa, muitas vezes, é emocional, social ou psicológica. A depender do ambiente que nós estamos, nós representamos pessoas diferentes, mesmo que a gente seja apenas uma pessoa. Isso seria justamente as nossas funções sociais. Na casa dos nossos pais, nós somos filhos. Em nossa casa, somos pais, marido. Na escola, somos apenas um aluno. No trabalho, talvez sejamos um professor. A máscara é a representação do personagem que a gente veste para se adaptar ao mundo, seja para se proteger, para conquistar algo ou até mesmo para enganar as pessoas. Eu estudando para fazer esse vídeo, eu descobri que Schopenhauer falava muito sobre isso. Falava sobre a aparência versus essência. O mundo, no que diz respeito a relações sociais, se resume a vontade e representação. Ou seja, o que a gente mostra ao mundo é a nossa máscara e nunca realmente a nossa essência. Então o Obito, quando veste a máscara do Toby, ele não só esconde quem ele é, mas ele cria um novo eu. Um eu manipulador e calculista. Não mais aquela criança assustada que acreditava no melhor das pessoas. A máscara tem o poder de mudar quem nós somos, seja para melhor ou para pior. Porque se a gente for sincero, quem nunca vestiu uma máscara? Quem nunca fingiu estar bem quando estava mal? Quem nunca escondeu o próprio potencial por medo de não alcançar aquilo que almeja? Ou por medo do que as pessoas vão falar, pelo julgamento alheio? Quem nunca fez isso? O Toby nos ensina que a máscara pode proteger, mas que também pode nos aprisionar. Porque chega uma hora em que o personagem toma conta por completo da pessoa. E o Obito se perdeu justamente nisso. Ele entrou tão fundo no papel que ele criou, de poder e na sua utopia do mundo perfeito, que ele quase esqueceu quem ele era de verdade. Ele quase esqueceu aquele garotinho que sonhava em ser um Hokage. Toby não era só um disfarce. Ele era uma negação do Obito. A máscara que ele usava não escondia só o rosto, mas ele escondia o passado, a dor. O Toby era a casca que o Obito criou para não sentir mais nada. Ele começou fingindo ser um idiota, mas com o tempo, ele passou a fingir ser alguém que não se importava com nada. Por trás daquele Toby brincalhão e até mesmo por trás daquele Madara implacável que falava com a voz grossa pra caramba, existia só um garoto destruído, tentando esconder a sua dor com o excesso de poder. E essa é a ironia filosófica de toda essa história que eu tô narrando pra vocês. O Obito fingiu ser fraco pra enganar, depois fingiu ser forte pra sobreviver. Mas no fundo, ele só queria voltar a ser quem ele era antes de tudo dar errado. O verdadeiro sonho perfeito dele é que aquela pedra não tivesse caído e de que o Kakashi não tivesse matado a Rin. Ele se perdeu tanto nas máscaras que criou, que só conseguiu se encontrar quando decidiu tirá-las. E aí, no final da história, quando ele se sacrifica, quando ele volta a agir por amor, a gente entende que o verdadeiro poder não estava na manipulação, mas na coragem de remover a máscara e na capacidade de lembrar quem ele realmente era. Então é isso, minha gente. Eu vou deixar outro vídeo aqui pra vocês assistirem, que eu também falo sobre a arte de fingir ser burro, porém por uma outra lógica, uma lógica mais saudável e que a gente pode usar no nosso dia a dia, sem algo tão extremo. Aqui realmente era uma análise do personagem, do Obito, e que eu acho que ficou muito interessante. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.